Salve, salve galera do YouTube, de boa, aqui é o Ken Cinéfilo. Eu não tenho uma introdução padrão ainda, então eu vou ficar mudando de vídeo pra vídeo. Espero que tenham gostado. Enfim, é, eu vim falar hoje sobre Só Vilão Aqui Não Tem Herói, que é um álbum incrível do ano passado, inclusive, que eu fiquei obcecado, junto com Descendentes, tá? Quem assistiu Descendentes acho que já vai estar enxergando alguns paralelos. Quem não assistiu Descendentes, não tem problema porque eu vou estar explicando toda a lore de Descendentes aqui pra vocês. E pra quem também não ouviu Só Vilão que não tem herói, eu vou explicar algumas partes. Eu não vou explicar tudo porque também não sou obrigado, né, gente? Pelo amor de Deus. Calma lá. Mas aqui nesse canal a gente vai falar sobre cultura pop e várias outras coisas mais, seja filmes, séries, artistas, tudo relacionado. Beleza? Então, ó, em junho de 2024, o artista Kian lançou o seu álbum intitulado Só Vilão, Aqui Não Tem Herói. E ao ouvi-lo, eu fui acometido por memórias da trilogia Descendentes. Então, assim, muitas. Absolutamente muitas. Revendo com um olhar crítico, eu posso dizer facilmente que todas as músicas do Kian se encaixariam em qualquer situação presente nos filmes. Pensando nisso, resolvi analisar o filme de acordo com a perspectiva periférica que o Kian apresenta no seu novo álbum. Então, em todos os momentos eu vou linkar eles com alguma música que o Kian colocou, né? E para o primeiro filme, esse vídeo é só para o primeiro filme, eu vou estar falando sobre Savant, São Paulo e Jethro, tá? Eu acho que o primeiro filme ele consegue ficar, como eu posso dizer, entre esses três, né? Esses três grandes que abrem o álbum, que abrem essa nova era do Kian, daquelas. Bom, vamos lá. Savant, ele tem um trecho muito bom, tá? Que começa com: talvez hoje eu entenda o motivo do Bolatão querer ser o vilão ao invés do mocinho. Ou porque desde pequeno fui fã do Cauã Coringa e não de algum partido político. Ou porque eu sempre tive a visão de que o herói usava Mizuno pele preta Double X24K na Ziridium, enquanto o inimigo usa fardo, embora a função é ajudar, ele possa esperar um tiro, ou ser agredido, ou ser oprimido, ou reagir e acabar sumindo, forjado, enganado, traído. É confuso para uma criança dizer quem é o vilão e quem é o mocinho. O mundo suas facetas, eu e as minhas. Essa, na verdade, é o trecho final de, de Savante, se não me engano. E ele já pula para São Paulo, mas a gente vai estar falando sobre essa parte aqui, tá? Então, nessa primeira parte, a gente tem é, uma conexão muito forte com Rotten to the Core, que é a música principal desse primeiro filme, né? Ela é a música mais hypada, por assim dizer, e ela representa a realidade desses personagens. Então a gente aprende, através de uma pequena introdução narrada pela própria Mal, de que os Estados Unidos de Auradon, nome extremamente criativo, parabéns, ou apenas Auradon, é um dos países, é o país que foi criado, na verdade, a partir de uma decisão drástica tomada pela Bela e a Fera. Sim, estranho, mas tudo bem. Decisão essa que implicava em um sistema carcerário que visava aprisionar todos os vilões em uma pequena ilha longe da costa de Auradon, chamada Ilha dos Perdidos, mas perto o suficiente para que nunca se esqueçam das desgraças vividas por aqueles vilões que estavam integrados na sociedade, né? Em seguida, a gente entende que tudo isso é para manter o controle desses vilões, né? Então, para que eles sejam ali subjugados e controlados, a gente tem uma barreira mágica que impede com que eles saiam da ilha ou de usar qualquer tipo de magia ou objetos mágicos. Então eles estão lá e eles são pessoas comuns. Todos eles. Além disso, toda a tecnologia e arquitetura é feita pelos próprios vilões, pois nenhuma outra pessoa jamais iria querer pisar naquele local atrasado e cheio de prisioneiros. Visualmente, a Ilha dos Perdidos tem diversas relações com as favelas do Brasil, com casas mal estruturadas, com muitas vezes feitas de madeira, outros materiais facilmente encontrados na natureza, pichações, grafites que estão espalhados pelo local, né? Tipo, por toda a ilha, na verdade, e que simbolizam pertencimentos a facções. Tá lembrando alguma coisa? Será? Não sei. Essas casas
são sempre umas sobre as outras, né? Pra economizar espaço da ilha. Hum, assim, realmente parece uma favela brasileira. Eu acho que essa descrição em si, ela poderia ser uma descrição de qualquer favela ou comunidade, tanto do Rio quanto de São Paulo ou quanto qualquer outro lugar do Brasil. Mas, beleza. O filme ele acompanha a segunda geração desse universo, na verdade. Ou seja, os filhos dos personagens dos contos de fadas, mas principalmente Mal, Eve, Jay e Carlos, que são respectivamente filhos de Malévola, Rainha Mar, Rainha Mar, Rainha Má, Jafar e Cruella de Vil, ou como são comumente chamados, VKs, Villain Kids, ou filhos de vilões, né? Pra quem não fala inglês, porque eu falo. Brincadeira. Os quatro sentem um grande orgulho da Ilha dos Perdidos e querem ser grandes vilões, como seus pais foram e como os outros que estão lá presos também, né? Então, assim, o padrão dessas crianças são esses vilões. Aqui a gente consegue enxergar que os versos de Savantes estão sendo colocados na prática, onde os VKs são heróis em casa para que para os seus, né? Então ali, para os vilões eles são heróis, enquanto eles são vistos como vilões pelos moradores de Auradon. Que para Auradon, as pessoas que estão fora da ilha são heróis de fato, né? Apesar do seu único ato de vilania foi ter nascido. Então, assim, as crianças elas não são vilãs de fato. A moto. As crianças não são vilãs de fato, não fizeram nada de errado, né, além de nascer. Eles nunca saíram da ilha, nunca viram nada fora da ilha. E eles não conhecem ninguém que não esteja na ilha, né? Então, assim, por que essas crianças também são aprisionadas? É uma boa questão. Vamos lá. Também é facilmente perceptível que para essas crianças, os vilões são de fato os heróis, dignos de grandeza, glória e respeito, enquanto os heróis podem ser traiçoeiros, falsos, capazes de grandes atos de vilania. E aqui a gente tem uma inversão do nome, tá? Então a palavra vilão para eles é o representativa de herói para quem está em Auradon, enquanto a palavra herói é um representativo de vilão para quem está em Auradon, ou para nossa sociedade no geral, né? Na cabeça dessas crianças, a moral se inverte e fica tudo confuso. Então eles não sabem dizer quem é bom e quem é mal, o que é certo e o que é errado, o que é herói e o que é vilão, tá? Porque para eles é inverso. Isso se torna ainda mais evidente na música de apresentação do filme, onde eles dizem que são corrompidos até por dentro. E essa moralidade é explorada ainda mais quando os quatro personagens são convocados pelo futuro Rei Ben através do programa de integração, palavra difícil, dos VKs para estudar em Auradon Prep. Então, isso daqui é só a introdução, é só o começo do filme. Ela não entra muito, né, nessa questão, mas aqui a gente tem a grande moralidade dos VKs sendo posta à prova a partir de um pequeno trecho da música do Kian e um pequeno trecho também de Rotten to the Core, né, que eu peguei uma frase só, que é nós somos podres até por dentro. E isso se conecta muito fortemente, né? Então, seguindo daqui, a gente tem o pedido do Rei Ben para que eles quatro sejam estudantes de Auradon Prep como um programa de integração, né? Então a ideia é que eles se tornem um reino só no futuro. Tudo bem. Visionário, né? O filho da Bela e a Fera querer juntar a comunidade com o Alphaville, por assim dizer. Visionário, talvez. Talvez problemático, né? Mas vamos ver como é que ele se sai. A segunda música é São Paulo. E eu acho que São Paulo evidencia muito essa sensação de você sair de um lugar muito periférico e você entrar no centro. E você ver como as coisas são no centro em si, né? Eu escolhi um trecho, né? Que eu acho que representa muito essa entrada deles e essa estranheza e reconexão, né? De uma forma ou de outra. Então, São Paulo, terra da garoa e do golpe, só vilão aqui não tem herói, bandidos usam Mizuno, Nike, deixa só pros Nike Boy. É um dos trechos de São Paulo.
Né? Esse trecho exemplifica bem o conflito vivido entre os personagens que chegam em Auradon e, ao interagirem com seus colegas de escola, o comportamento, as vestimentas, a forma de falar, a forma de lidar com as coisas, o cabelo, tudo é mal visto pelos filhos dos príncipes e princesas de Auradon, né? Porque, assim, imagina, você chega lá, um lugar assim, completamente diferente da sua realidade, com as roupas que você normalmente usa, né? Então, tipo, sei lá, com um Nike, um Mizuno no pé, né? Sei lá, uma camiseta da Oakley, um negócio assim, uma Juliette e, tipo, num lugar assim que só tem bazão. Mano, você vai, você vai ser massacrado, assim, só com o olhar. A galera vai ficar olhando pra você, tipo, putz, lá vem o pé rapado, putz, lá vem o cara que vai assaltar todo mundo, lá vem o cara que vai foder todo mundo. E não é isso, tipo, a ideia não era essa, a ideia era eles se integrarem, mas ainda assim eles são mal vistos por essas pessoas, mesmo que eles façam parte do programa de integração. Então aqui a gente consegue traçar diversas relações entre Auradon e São Paulo, que são lugares orgulhosos por suas grandes arquiteturas, sua grande história, suas figuras históricas e que constantemente excluem pessoas pobres, né, que são consideradas vilões, sem acesso à educação ou a uma vida de qualidade, constantemente empurrando essas pessoas para o horizonte, na verdade, distante do centro e das riquezas e dos olhares. Então, essas pessoas elas são constantemente escondidas do centro em si, né? Do grande monopólio que é o, o centro da cidade, ou o país, o centro do país, que no caso aqui é Auradon, né? A cidade de Auradon que fica dentro do país de Auradon. Ai, confuso, né? Enfim. O golpe que São Paulo deu nas suas populações indígenas, pretas, nordestinas é o mesmo que Auradon deu nos vilões. Depois de construírem tudo, regularem os acessos, derramarem o sangue e o suor por todos os centímetros desse local, os vilões são proibidos de acessar os locais, tanto na ficção quanto na realidade. Auradon já deu um golpe em todos, porque não dar um golpe em Auradon? Qual que é a diferença que isso faria, né? Então, se a gente tem um problema aqui, que é se os vilões já cometeram um ato de vilania, qual que é o problema de um vilão cometer um ato de vilania? Se os heróis, figuras públicas e tudo mais, já roubaram, qual que é o problema de pessoas pobres roubarem também? Qual que é a diferença desse peso moral? Então aqui essas crianças elas ficam com esse imaginário, com essa cabeça, né? Então tipo, se a Aladon já deu golpe, por que não dar um golpe também, né? Seria isso reparação histórica? Se São Paulo constantemente rouba suas populações pobres, por que os pobres não podem roubar de São Paulo, né? Assim, o plano da Malévola e da sua filha se mantém de pé. Roubar a varinha da fada madrinha, que é a única coisa que pode destruir a barreira mágica da ilha e dar um golpe de estado em Auradon. Então aqui a gente tem o plano principal, que é o que vai encabeçar todo o filme, que é esse grande roubo, né, da varinha mágica, que eles ficam constantemente tentando pegar, eles tentam invadir um museu, tentam fazer um monte de coisa para conseguir pegar ela e libertar os próprios pais. Então aqui a gente tem duas motivações muito grandes. Uma, que é vingança. Vingança por tudo aquilo que eles não conseguiram viver, né? E não conseguiram ter por falta de liberdade, por terem nascido dentro da Ilha dos Perdidos, e por simplesmente serem filhos de quem são. E o segundo, que é amor aos próprios pais. Então, assim, por mais que eles tenham muito medo e muito ódio, até algum ponto, dos próprios pais, porque eles não criaram os filhos da maneira carinhosa e cuidadosa, que é o que eles vão ver no decorrer do filme, é, eles ainda assim se sentem muito conectados com esses pais. Tal qual uma síndrome de Estocolmo. Pois é. Eles se sentem muito conectados ao ponto que eles precisam ajudar de alguma forma, precisam fazer alguma coisa para esses pais, precisam constantemente estar ali trazendo esses pais para perto, por mais que os pais deles empurrem eles para longe, né? Então a gente tem ali uma relação bem tóxica de pais e filhos, mas que os filhos ainda assim
esperam uma mudança nessa atitude. Então, assim, é sempre um. Depois que eu fizer isso, a minha mãe vai me amar. Depois que eu fizer aquilo, a minha mãe vai me amar. Depois que eu fizer tal coisa, meu pai vai me amar, né? Sim, a gente percebe que é muito tóxico, mas como eles só conhecem essa realidade, eles não conseguem dizer que isso é tóxico. Isso é pesadíssimo, pesadíssimo. Mas, é claro, isso tudo acontece num filme de criança. Ele é um filme de criança musical, então assim, não espere que isso vai ficar. Vai ser muito explorado, né? Tipo, que isso vai ficar tão à mostra, tão evidente, que ele seja muito explorado. Na verdade, isso é uma coisa que eu parei pra refletir por muito tempo, até eu chegar nessa conclusão e gravar esse vídeo, né? Então, é isso. Vamos pra terceira parte, que é a finalização do filme. E que eu acho que se assemelha muito a Jetta, do Kian. Então, Jetta começa com pensando em sair da. Começa não. Na verdade, o trecho que eu, que eu separei, ele começa dessa forma, na verdade. Então vamos lá. Pensando em sair da merda, e dessa merda um dia me lanço. Seja pra se estourar a porra da cena ou estourar a porra do caixa no banco. Vilão ou herói. Ultimamente não sei como eles estão me nomeando. Eu sei que os de verdade hoje tá comigo e a conta hoje tá sempre engordando, brindado e protegido. Nossa, li tem uma merda. Mas tudo bem. Mas esse é o trecho de Jetta. Então eles estão ali, tipo, tentando alguma coisa. Alguma coisa vai ter que sair, seja ela boa ou ruim. Eles vão ganhar alguma coisa. Então assim, no caso, o que ele tá procurando dinheiro, né? Ele quer prosperar na vida. Ele sabe que os. Nossa, vai estourar um fogo. Fogo de artifício. Então, o que ele sabe que ele tá procurando, ele tá procurando dinheiro, ele quer é, uma vida melhor pra ele e pra família dele e pros dele, né? Então, aqui, ou ele vai estourar a porra da cena da música e ele vai ficar muito rico com isso, ou ele vai ter que estourar a porra do caixa do banco pra ele ficar muito rico, entendeu? Ou ele faz um negócio muito foda e fica muito reconhecido por isso, ou ele vai pra vida do crime e ele vai ser reconhecido por isso. De alguma forma, ele vai ser lembrado. Seja vilão ou herói. Vilão pra quem é de fora, ou herói pros dos seus. Seja estourando a porra da caixa do banco ou estourando a porra da cena. De alguma forma, ele vai ser considerado vilão ou herói, dependendo de quem olha, né? Mas ele sabe que ele tá blindado e protegido e os que estão com ele vai sempre ficar do lado dele. Ponto. E é exatamente o plano que os VKs têm. Então eles querem roubar a varinha da fada madrinha de qualquer forma, né? Então eles seguem o plano, assim como o Kian, se veem encurralados pelo próprio plano, onde mesmo que eles deixassem de seguir o plano em si, eles seriam mal vistos, né? E se eles seguissem tudo certinho, aquilo que as pessoas estão dizendo sobre eles, sobre tudo o que eles seriam, sobre todas as ideias que as pessoas tinham sobre eles desde o começo, se tornariam verdade. Não obstante, a ansiedade, né, no coração de todo mundo é, faz com que eles cedam à pressão. E essa pressão se intensifique e elevando sempre o suspense, né? Então eles. A coroação tá chegando, o rei bem vai ser coroado, essa varinha vai sair do museu, vai ser utilizada pela Vada Madrinha, e aí eles estão ali, tipo, pô, tá chegando o momento, a gente vai seguir e ajudar os nossos pais. Tipo, ver se de alguma forma, depois disso tudo, a gente vai ser amado, ou se a gente não vai seguir e vai continuar tendo esse estigma fora do nosso lugar, fora, tipo, da nossa comunidade, né? Então eles ficam encurralados nessa, porque de uma forma ou de outra eles continuam sendo vilões, né? Eles continuam sendo mal vistos de uma forma ou de outra, né? E o plano é concretizado de uma forma ou de outra. No entanto, ele é feito pelas mãos da própria filha da fada madrinha. Gente, isso é a maior ironia do mundo. É a maior ironia do mundo, mas isso é uma coisa que volta sempre em Descendentes. Vocês vão entender quando a gente chegar lá na frente com os outros vídeos.
né? Mas o plano, ele é feito não pelos VKs, né? Ele se concretiza não pelos VKs, ele se concretiza pela filha da fada madrinha, que numa crise de baixa autoestima rouba a varinha da própria mãe durante a coroação, mesmo sem saber manuseá-la, lança um feitiço extremamente poderoso e mas assim, extremamente poderoso, o suficiente para causar um breve rompimento na barreira, que logo se fecharia, mas assim, é o suficiente, é o bastante, é o necessário apenas para que a Malévola saia. É o raio de sol assim que entra e faz com que a Malévola saia e siga o seu propósito. Então ela consegue invadir a coroação. Ocorre um conflito de ideias ali entre ela e a filha dela, né? A Mal, que não deseja viver à sombra da mãe e nem mesmo passar pelos constantes preconceitos de ser uma VK, né? O conflito ele é resolvido através de magia, óbvio, porque é um filme da Disney. E os VKs se tornam extremamente famosos, pois a coroação é televisionada por toda a Auradon. Então, assim, imagina toda essa merda acontecendo em rede nacional, gente. Tá ligado? Porque, assim, todo mundo esperava que isso fosse acontecer da mão dos VKs. Isso acontece pela mão da filha da fada madrinha, em rede nacional. Você acha que essa garota vai sofrer alguma consequência, sendo que ela é de Auradon? Dependendo da sua resposta, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Entendeu? Então vamos lá. Nesse momento, os VKs se reconectam ainda mais. Tá? Eles começam a se fortificar, eles começam a entender que, tipo, se eles ficarem juntos, eles conseguem se tornar uma família, né? Eles quatro. E que eles sempre estarão um do lado do outro. Então, independente do que eles passem, se eles estiverem juntos, eles vão ficar bem, né? Bom, concluindo esse filme, ele tem um investimento de uma coxinha fria, um copo de água quente e R$ 2. E é perceptível de que a diferença de questões políticas e conflitos de classe são tratados no decorrer de toda a trama, tá? Tipo, do começo ao fim, a gente tá falando de questões políticas e conflito de classe. Não tem como você ter outra interpretação sobre isso. Infelizmente, essas discussões passam desapercebidas por muitos devido ao fato do longa ser uma produção do Disney Channel. Que nem eu falei, é uma produção de uma coxinha, um copo d'água quente e R$ 2. Então, assim, o filme é porco, para dizer o mínimo. Mas ele traz essas questões, né? Fora os efeitos visuais ridículos, a linguagem de um filme pré-adolescente, né? Então, assim, ele não se aprofunda, ele não é um filme que ele vai esmiuçar tudo bonitinho, vai explicar o universo. Não, ele vai te jogar ali, vai te distrair com 2, 3 músicas e é isso. Espero que tenha gostado. Se não gostou, paciência, mas vai ter mais, entendeu? Não obstante, Descendentes foi e ainda é uma franquia assim muito aguardada por diversos adolescentes, né? Ela é muito querida. Ela é quase como um novo High School Musical, né? Porque o High School Musical foi para quem era adolescente ali nos anos 2000, quem era adolescente nos anos 2010 até 2020, mais ou menos, pegou a era Descendentes, então isso ressoa muito mais com eles, né? Mas assim, eu acho que a experiência de você assistir Descendentes, ela é ampliada através do álbum do Kian. E se não ampliada, ela é pelo menos complementada, tá? Apesar de tudo, eu, como pessoa que mora na favela de São Paulo, consigo sentir todas essas nuances fortemente em minha vivência diária. E que além de me identificar como um vilão, pois afinal, vilão em São Paulo tem muitos significados, carrega o peso de ser favelado, né, a lutar em dobro para conquistar o que você quiser, ser mal visto, ser acusado falsamente, ser marcado na rua, ser suspeito, ser desrespeitado pelo fato de ter nascido onde nasceu, né, e muito mais. Mas ser um vilão, né, é assumir também que apesar de tudo você é um girassol que nasce no chão, tá ligado? Que independente de tudo que você é, independente de tudo que tá ao seu redor, né? Você é o herói que vai sustentar a sua casa, os seus, e que nunca vai se esquecer de quem você é e de onde você veio. Então é por isso que
muitos cantores de funk, quando chegam num certo patamar, num certo nível, né? A galera fala, tipo, pô, vocês esqueceram de onde vocês vieram. Porque chega um momento que eles não querem mais ser vilão, eles só querem curtir, tá ligado? Eles só querem, tipo, pô, não vou mais ajudar aqui a galera. E aí eles vão se aproximando cada vez mais do mainstream, vão se aproximando cada vez mais do que é um herói, por exemplo. Do que seria é, você tá num bairro reconhecido, num bairro grande, que você tá num lugar assim que é, é majoritariamente preenchido, né, por esses heróis, esses filhos de heróis, esses netos, bisnetos, né, dos heróis de São Paulo. Mas e aí, você é um vilão ou é um herói? Essa foi a parte um, tá? A gente tem 4 filmes de Descendentes, então a gente tem 4 partes até o momento. Então eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2025. Até agora a gente tem 4 partes. Eu imagino que Descendentes vai ter mais 2 filmes pelo menos, porque o quarto ele é o começo de uma nova trilogia, né? Pelo menos na minha cabeça faz sentido assim. Então, até o quarto filme a gente tem umas conexões com esse álbum. Espero que vocês gostem, né? E falem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês perceberam, se vocês ouviram o álbum, se vocês gostaram, se vocês assistiram Descendentes, o que vocês acharam. E é isso, a gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!